Bem-vindo, meus amigos do canal Padre Marcos dos Santos, Padre Marcos Maria dos Santos. Desde já convido você a dar o seu like, seu joinha, fazer seu comentário, tirar suas dúvidas, não só do tema do Evangelho, como também de outras coisas com referente à doutrina católica. Também você que quer adquirir um conhecimento maior, é sempre necessário sabermos que é necessário para podermos amar a Deus, conhecermos a Deus. E também o conhecimento de Deus não passa meramente só pelos nossos sentimentos, mas também pela vida intelectual. Aqui eu recordo que o grande santo espanhol, Santo Inácio de Loyola, dizia que Deus colocou o homem no mundo, então nós estamos aqui no mundo com três grandes finalidades, segundo Santo Inácio de Loyola. Ou seja, Deus criou o homem no mundo para que o homem pudesse conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus e no outro mundo gozar de Deus, ou seja, vê-lo face a face, ser feliz eternamente, participar da vida divina, aquilo que é chamado de visão beatífica. E é muito interessante essa aportação de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, da Societas de Jesus, lá no século XVI, na Contra-Reforma, que uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, para que eu possa gozar de Deus, vê-lo face a face, ou seja, amá-lo e ser amado por ele depois da nossa morte no céu, é necessário que nós o sirvamos. Mas para que eu possa servi-lo, é necessário que eu ame. Mas para que eu possa amá-lo, é necessário que eu conheça. E como nos diz o grande santo, São Jerônimo, dia 30 de setembro agora nós vamos comemorar o dia desse homem, desse grande doutor da igreja, que justamente traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento lá do hebraico, do aramaico e também o Novo Testamento do grego para o latim, para a tradução chamada Vulgata, Vulgare, que significa popular. E aí, daí, né, justamente dessa tradução latina, pôde se fazer também para as línguas modernas, como por exemplo o português, nossa língua, que deriva do latim, tem matriz latina, é uma língua românica, a língua lusitana, a língua portuguesa, tanto quanto também a espanhola, a italiana, a francesa, a romena, é uma língua chamada não latina. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, São Jerônimo dizia: quem desconhece a Escritura desconhece o próprio Jesus. Quem desconhece a Escritura desconhece a Cristo. Nós estamos então, eu sempre gravo os meus vídeos em torno de quinta, sexta-feira no caso, essa semana eu já gravei 2 antes, para que vocês possam escutar, às vezes são longos, porque eu tomo a liberdade, eu faço aqui na minha casa, eu tomo a liberdade de poder mergulhar um pouquinho mais e não me prender tanto, por exemplo, a missa, o padre está preso à liturgia, ele não pode fazer uma homilia muito longa, então você vai escutando pouco a pouco, não é necessário evidentemente escutar tudo de uma vez e posso, eu assim desejo, contribuir para que vocês possam conhecer mais nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 1 a 13. É o Evangelho do 25º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo seu patrão e perguntou primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes. Por isso,
Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora há pouco, irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos este Evangelho, que está em São Lucas, no capítulo 16. Claro que é um trecho só, que dentro da liturgia nós escutamos, dentro da liturgia nós vamos meditar e trazer para a nossa vida. Porém, se você tiver essa curiosidade, pegar na sua Bíblia, aí na sua casa, Lucas, o terceiro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, você vai verificar que o capítulo 16 inteiro fala das relações que nós devemos ter com os bens, com o dinheiro. É muito interessante essa questão do dinheiro. Eu vou falar do evangelho para depois irmos para o dinheiro, para a gente poder tentar entender o que Jesus está querendo dizer para nós. Primeiro, Jesus está falando para os seus discípulos e junto, como nos diz aqui, a gente vai ver que os próprios fariseus zombaram de Jesus, os fariseus que estavam perto. Os judeus sempre foram muito conhecidos pela questão da avareza, né? Da questão do dinheiro, da questão de serem espertos nas questões dos negócios, de fazer dinheiro. Isso é uma coisa que há séculos, desde a antiguidade, a gente, se pegarmos os grandes historiadores, como Plínio Jovem, Plínio o Antigo também, o Velho, vai falar dessa esperteza dos judeus com relação a fazer dinheiro, a lucrar. E Nosso Senhor, ele conta uma história. Ele fala o seguinte, que havia um senhor, esse senhor tinha um seu administrador, que estava sendo acusado de uma má administração, portanto, ele roubava. E aí ele viu-se na situação de que o seu senhor iria mandá-lo embora. E aí o homem, ele fica aturdido, ele fica embasbacado, ele fica preocupado, o que eu vou fazer? E ele chega nessa conclusão, cavar, ou seja, trabalhar como pedreiro, trabalhar como carpinteiro, trabalhar num trabalho braçal na roça, eu não tenho forças. Mas para mendigar, eu também tenho vergonha. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar sair bem com o meu patrão, com o meu senhor, né? Mesmo que eu saia mandado embora, mas que eu seja despedido de uma forma que, ao procurar outros senhores para que eu possa administrar, ele possa dar para mim, para essa pessoa, boas referências. Então ele queria sair bem para poder ter essas boas referências. E aí Jesus diz que ele chegava para outro, quanto que você deve para o meu patrão? Para os devedores, devo tanto, tanto de óleo, tanto de azeite, tanto de trigo, escreve tanto. Ou seja, põe no recibo. E é interessante que sempre põe no recibo abaixo do valor que a pessoa devia. E aí, interessantemente, o patrão, o senhor, elogia a esperteza, a sagacidade do seu administrador. Por quê? O padre explica essa contextualização. Como que se dava essa questão do dinheiro naquela época? Esse administrador, ele sempre colocava o preço acima daquilo que valia no mercado corrente, de forma que ele pudesse tirar dessa diferença o seu lucro para si. Então, quando ele fala para poder colocar o preço abaixo daquilo que o devedor estava devendo para o seu senhor, na realidade ele estava abrindo temporariamente, em nome de uma coisa, de uma meta lá na frente, algo sagaz, né, de poder cair nas graças dos seus devedores. Então o devedor pensava, nossa, caramba, né, eu devia tanto, e aquele patrão abateu aquilo que eu devia, mas na verdade o que ele fez? Ele abriu mão do seu lucro temporário. Ele abriu mão do seu lucro para poder cair nas graças daqueles que estavam devendo e também para poder facilitar o pagamento justamente do seu patrão, e assim ele pudesse procurar outros patrões, outros senhores, outros proprietários para poder trabalhar. Jesus elogia
não essa desonestidade, né? Essa malandragem. Jesus elogia justamente essa esperteza boa que ele teve para poder sair dessa situação incômoda do qual ele se encontrava. E aí Jesus, quando ele vai falando da questão do dinheiro, ele diz: usar o dinheiro injusto. Como assim injusto? Para fazer amigos. E aí ele conclui dizendo que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Como assim? Nosso Senhor, ele deixa bem claro o seguinte, que tudo que nós temos vem de Deus. Então, Deus é o verdadeiro dono de tudo. É muito interessante. Às vezes, a gente encontra pessoas soberbas, orgulhosas, que compram um carro, compram uma casa, e ele fala assim: eu comprei isso. E bate no peito, né? Eu sou bom, eu sou boa. Juntei, comprei, né? Eu venci na vida. Então, comprei minha casa, comprei meu carro. E esquece, muitas vezes, de dar glória a Deus. Por quê? Como assim? Porque para que eu possa ter bens, para que eu possa vencer materialmente nessa vida, vamos dizer assim, né? Ter dinheiro, ser rico não é pecado. Agora, a forma que eu me dou com essa riqueza assim é pecado. Como a gente vai ver depois, mais pra frente, no próximo domingo, a parábola de Lázaro e o rico Epulão. O pecado do rico não foi ser rico, mas ser insensível à mendicância, à dor, à necessidade, à carestia do mendigo Lázaro. Mas eu não vou falar disso. Vamos voltar para a parábola que Jesus está tratando nesse domingo. A grande questão é o seguinte: se eu trabalho, é porque eu tenho trabalho, correto? Então eu tenho oportunidade de trabalhar. Se eu tenho oportunidade de trabalhar, é porque também eu tenho saúde física. Eu só vou trabalhar se eu tenho condições físicas de trabalhar. Mas não só isso. Para que eu possa trabalhar, é necessário também eu ter condições mentais, psicológicas. Ou seja, tem gente que tem trabalho bom, tem gente que tem uma saúde física, biológica legal, 10, adequada, mas a minha cabecinha tá ruim. Tô numa depressão, tenho crise de ansiedade, não sei. E aí, como que eu vou trabalhar? Então a gente vai percebendo que tudo, ou seja, eu estar equilibrado psicologicamente, emocionalmente, eu estar bem fisicamente, né, a bioquímica do meu corpo, a minha constituição orgânica totalmente equalizada, eu ter a oportunidade. Às vezes eu tenho sim o estudo, eu tenho a inteligência, eu tenho um emocional equilibrado, eu tenho o físico legal, mas eu nunca tive a oportunidade. Quantas pessoas faltou a oportunidade? O que comumente as pessoas dizem, chamam de sorte. Mas vamos falar aqui de oportunidade. Então, é uma série de fatores que faz com que a pessoa também possa vencer. E aí entra a força de vontade, vai entrando também o bom administrar do dinheiro, uma pessoa que não é perdulária, que não gasta com qualquer coisa, etc. Mas tudo isso a gente pode interpretar e a gente deve saber que vem de Deus. O próprio Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Nada é nada, como Jesus falou lá em João capítulo 15. Nosso Senhor fala desse uso dos bens. Então os bens, ele tem um modus operandi para ser usado. É muito interessante quando nós vamos ver, por exemplo, os 10 mandamentos da lei de Deus, e a minha vida tem que ser norteada pelos 10 mandamentos da lei de Deus, que está em Êxodo 20 e está em Deuteronômio no capítulo 15. Então, as tábuas que Deus deu para Moisés, para o povo de Israel, é para nós o parâmetro. Jesus não aboliu os 10 mandamentos, mas os elevou à perfeição para que nós possamos conduzir a nossa vida e para que também eu possa saber aquilo que agrada ou não agrada a Deus, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, porque a linha delimitória, demarcadora daquilo que é certo, que é errado, não é o meu ego, mas é Deus que revelou para nós como Ele deseja que os homens vivam. E Ele, como nosso Criador, e mesmo com, podemos dizer, o pecado original, a inclinação que nós temos para a maldade, podemos dizer assim, o que a Bíblia chama de concupiscência, mesmo assim, Ele sendo nosso Criador, Ele tem um manual. Assim como você compra alguma coisa, você lê o manual, como que essa coisa funciona adequadamente, de forma que você possa extrair daquilo que você comprou, daquilo que você tem, que você obteve, o máximo de potencialidade que ele possa te oferecer. Então,
Deus deu para nós os mandamentos. Interessante que desses 10 mandamentos, nós pegamos 2. O 7º, não roubarás. O 10º, não cobiçar as coisas alheias, está falando da questão do direito natural da propriedade. Todos nós temos um direito a termos as coisas, com um esforço nosso, com fruto do suor do nosso trabalho. Por isso que é muito curioso que a igreja, aqui é algo que se fala, a igreja condena o comunismo, né? O comunismo não só porque tem essa chave hermenêutica que corta com a metafísica, que corta com o transcendental, ou seja, tira Deus do centro das coisas e reduz tudo a uma leitura materialista. Então o comunismo ele vai apresentando uma historiografia materialista apenas entre luta de classes. Então na antiguidade o senhor que lutava contra o escravo, na Idade Média o servo contra o senhor da gleba e depois o burguês contra o proletariado. Então esse looping dialético de luta de classes. A igreja vai condenar o comunismo porque o comunismo ele vem acabar com a propriedade privada, ele vem estatizar tudo. Vem estatizar tudo, tira a propriedade privada em nome do bem comum, mas nós sabemos que isso é meramente uma ideologia para poder fortalecer o Estado. E por detrás do fortalecimento do Estado, nós temos a unitariedade, podemos dizer assim, e a hegemonia do Partido Comunista. Então, se a gente pegar a China, pegar outros países que tiveram regime comunista, claro, o comunismo em si nunca conseguiu ser aplicado. Se a gente pegar, por exemplo, o economista von Mises, já no século XX, já sendo contemporâneo de Lenin, dizia que era inviável economicamente dizer o comunismo. Então passaram-se por etapas, por exemplo, de modo a chegar no que se chamaram de socialismo. Mas muito interessante, quando em 1991 se desmembra a União Soviética, eclodiu vários milionários, por exemplo, na Rússia e nas repúblicas vizinhas da Rússia, que faziam parte da União Soviética. Por quê? Porque debaixo dos panos havia milionários, havia um mercado negro em que o comércio, em que o suborno acontecia. Então, de um lado, nós temos o comunismo, que é execrável, sim. Mas, de outro lado, também nós temos o anarcocapitalismo, que vem dizer que a propriedade privada é o valor máximo. Você colocar a propriedade privada, colocar o lucro acima de tudo e de todos. E aí nós vamos encontrar vários sistemas de exploração. Vale-se apenas lembrar aqui um dado histórico, talvez você não conheça, mas o padre vai mesclando teologia, evangelho, geopolítica e também eu tomo a liberdade de poder colocar a história. Quando em 1922 teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, porque era baseada aquela economia americana totalmente, ou principalmente na questão da especulação de mercado. E quantos suicídios? Nós que somos brasileiros, eu tenho 42 anos, mas me lembro muito bem quando, se eu não me engano, em 1991, com Collor, 90 ou 91, ele confiscou a poupança e da noite para o dia, vários brasileiros se viram na miséria. Quantos suicídios aconteceram? Então, de um lado, se nós temos o capitalismo elevado à sua máxima potência, é condenável, sim. De outro lado, também o comunismo, ele também é condenável, sim. Daí a importância de nós conhecermos a doutrina social da igreja, em que nós vamos encontrar o verdadeiro equilíbrio da propriedade privada, que eu tenho o direito de ter, mas também do uso equilibrado e a dimensão que essa propriedade tem que ter dentro da sociedade. Diga-se de passagem, como curiosidade, há um economista ligado ao Vaticano chamado Stefani Zamani, isso, em que ele propõe o que ele chama de economia mista, em que ele vai purificando tanto esse sistema econômico comunista quanto também o sistema econômico capitalista, anarcocapitalista, daquilo que vem ser as suas negatividades, aquilo que vem ser aquilo que é ruim, e tentando achar um ponto comum naquilo que possa ajudar o bem comum dentro da sociedade. Então, eu falei isso aqui no âmbito estatutário, no âmbito de sociedade, mas agora vamos trazer para a nossa vida. Como que nós vamos administrar, como que nós devemos administrar os nossos bens? Sim,
nós temos direito a termos os bens. Como eu falei, e foi preconizado no próprio mandamento da lei de Deus, é direito natural, está escrito dentro do coração do homem. Mas isso pode se corromper para outros pecados. Por exemplo, se nós vamos pegar o pecado de ganância, o pecado de avareza, que é um pecado capital. O que é o avarento? O avarento é aquele que junta o dinheiro pelo dinheiro. Ele junta o amor do dinheiro pelo amor do dinheiro. Era mais ou menos que nem aquela velhinha. Isso aconteceu de fato, né? Mas, por exemplo, durante o século passado no Brasil, quantas moedas nós tivemos, né? Cruzeiro, Cruzado Novo, depois o Real. Teve várias versões da moeda brasileira. E aí tinha pessoas desconfiadas, principalmente na zona rural, que não colocavam o seu dinheiro no banco. Então não tinha essa atualização da inflação, não tinha essa atualização do poder monetário com relação ao seu poder de compra, mas também não se atualizava a moeda. E aí a pessoa morria, se encontrava debaixo do colchão um monte de dinheiro, e um monte de dinheiro que não valia absolutamente nada. O avarento, ele junta por ajuntar. Quando nós ajuntamos, quando nós guardamos, quando nós poupamos algum dinheiro, é em vista de alguma coisa. Então, o dinheiro, como diz um santo, ele é um ótimo escravo e ele é um péssimo senhor. São Paulo vai dizer lá na primeira carta a Timóteo que os males, a raiz de todo mal no mundo é o amor ao dinheiro. Na antiguidade era chamado o deus do dinheiro, o deus Mammon, né? O deus Mammon. Então aquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa que ela faz de tudo, faz miséria para poder sempre ter dinheiro, rapta, mata, é desonesta, explora os seus empregados. É isso que Jesus está dizendo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E aí pode-se encontrar uma maldição. Lembra aqui, por exemplo, na mitologia grega, o rei chamado Midas, né? Então esse rei que foi presenteado, ele fez alguns favores para o deus, aqui estou falando de mitologia grega, Dionísio, e o deus Dionísio disse assim, eu vou te presentear, tudo que você tocar vai virar ouro. E aí ele ficou todo feliz, tudo que ele tocava virou ouro. Só que aí ele viu que tudo tocando virando ouro, ele não conseguia beber água, a água virava ouro, não conseguia comer a comida virava ouro. E aí quando ele tocou na sua filha, que sua filha veio abraçar, virou ouro. E aí aquilo que para ele, na cabeça dele era a bênção, acabou virando maldição. Depois ele voltou para Dionísio e pediu para reverter aquilo que ele pensava que era uma bênção. Então, nós somos chamados a ter uma relação adequada com os nossos bens materiais, meus irmãos, minhas irmãs. Sabendo que tudo provém de Deus. E quando eu guardo, quando eu junto, quando eu poupo, isso deve ser um meio para obter alguma coisa ou para fazer uma coisa. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, de repente eu vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, vou viajar fora. Sempre um meio. E também sempre visando ajudar o próximo, sempre colocando à disposição aquilo que o Senhor me dá como graça. Todavia, ainda voltando a essa questão da nossa relação com o dinheiro, é muito interessante que a igreja sempre condenou a usura, baseado no Evangelho, né? Essa relação, a pessoa que empresta com altos juros, de forma a escravizar aquela pessoa que se viu na condição de pedir emprestado. O que nós chamamos, se eu não me engano, a agiotagem. Isso é condenável. São Tomás de Aquino, no século XIII, esse grande doutor da igreja, ele vai falar do lucro justo, né? O justo lucro. Então, nós, ademais, devemos ter essa visão adequada com relação à propriedade. Voltando a essa questão, eu vejo hoje, 2022, duas ideologias, duas mentalidades que podem entrar na nossa cabeça de católicos, que é totalmente oposta. Primeiro, a chamada teologia da miséria, de pensarmos que o dinheiro é mau em si, de pensarmos que eu não devo crescer, que eu não devo crescer profissionalmente. E justamente o contrário, eu como homem, eu devo desenvolver todas as potencialidades que Deus deu para mim, a minha inteligência, a minha cultura, a minha erudição, desenvolver-me profissionalmente, crescer até onde eu posso crescer, sempre de forma honesta. Sempre de forma também a amar o meu próximo e ajudar as pessoas à medida de que eu possa ajudá-las. Se eu sou um empreendedor, se eu tenho uma visão comercial,
Nem todos têm uma visão comercial, nem todos têm o dom de estudar. Cada qual de nós temos um carisma que Deus deu para que nós possamos nos manter neste mundo. Mas tem pessoas que veem o dinheiro totalmente numa visão negativa. Isso é errado. E no outro extremo, principalmente do lado evangélico, neopentecostal, mas essa teologia está entrando dentro da Igreja Católica, a chamada teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade que vem desde Calvino, eu estou falando aqui do século XVI, e que vai ser trabalhado depois justamente pelo pai da sociologia, o Max Weber, num livro que ele chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele vai buscar e vai tentar justificar que os países protestantes, naquela época, estou falando aqui do século XIX, eram muito mais ricos que os países católicos, como por exemplo Portugal, Espanha e Itália, França, que seriam mais pobres que os países protestantes, como a Alemanha, de tradição protestante, os países nórdicos, Dinamarca, a Alemanha, Suécia, Noruega e muito mais ainda o Império Britânico na época, a Inglaterra, que era protestante, que era pertencente à Igreja Anglicana. Então ele vai dizer isso, os católicos são pobres e os protestantes são ricos. E ele vai fundamentar isso a partir da teologia. Aqui que está a grande sacada dele, o que na verdade é uma grande mentira. Então, esse pensamento que vários pastores pregam e muitos padres estão começando a pregar de que eu tenho que ser vitorioso financeiramente e vou identificar a riqueza, o sucesso material com a salvação. E aqui está o erro, porque uma coisa não está vinculada necessariamente com a outra. A nossa referência é Jesus. É muito interessante que quando esses pastores vão pregar, e eles pegam a Bíblia, e como o povo não lê a Bíblia, ele vai recorrer ao Antigo Testamento. E vai deturpar, e vai enrolar, vai entrar com a lábia, com a malandragem, para fazer a lavagem cerebral na cabeça do povo. Porque se ele for para o Novo Testamento, se ele for para o Evangelho, ele não vai conseguir fazer isso. Porque Jesus pregou justamente o contrário. Quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus vai dizer, justamente, agora há pouco escutamos Lucas, no capítulo 16, que não podemos servir a Deus e nem ao dinheiro. Que nós vamos ver em outro momento o próprio Jesus Cristo dizendo que o Filho do Homem, ou seja, ele, o título que ele dava para ele, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus vai dizer, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, e eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. A ponto de que ele, que é Deus, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Criador e dono de tudo, quando morre, não tem nem onde ser sepultado. É sepultado, sim, numa sepultura rica, de um homem rico, José de Arimateia, mas que foi emprestada para Jesus. Então, eu tenho que ter essa visão positiva com relação ao dinheiro, mas uma visão positiva e equilibrada. E eu não posso vincular bênção com dinheiro. Claro, tudo vem de Deus, mas há muitas pessoas abençoadas também que são pobres. E eu não posso vincular uma coisa com outra. Infelizmente, há muita gente pobre, de uma arrogância tremenda, de um orgulho satânico, como há muita gente que rica, com uma humildade sem par, e que pega a sua riqueza para colocar à disposição daqueles que menos têm. Até porque, para que eu possa ajudar alguém, é necessário eu ter para poder ajudar. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.